Ora, então, muito bem-vindos todos e todas a este quarto episódio do Pedalada. O Pedalada, que é o podcast do blog Ladrões de Bicicleta, em parceria com a plataforma MyGig. O tema que hoje aqui nos traz é o ensino da economia. Vamos estar centrados no essencial no ensino da economia como disciplina nas universidades, em diferentes graus de ensino, e vamos fazê-lo a partir de duas experiências diferentes. Por um lado, a experiência de professores e investigadores que refletem criticamente sobre a disciplina na sua relação com o mundo, mas também a partir da aprendizagem que foi feita e continua a ser feita por parte de quem se dedica a pensar a economia e os seus temas fora das universidades, mas sempre desafiando o paradigma dominante na economia. Porquê fazer este debate no âmbito destes episódios que estamos a propor da pedalada? Porquê fazê-la fora das universidades? Porquê fazê-la fora desta discussão, fora dos projetos e dos centros de investigação? Porque a economia designa ao mesmo tempo uma dimensão do real e um discurso, no caso científico, sobre esse mesmo real. Ora, nessa relação entre o discurso e o real, a economia produz, podemos mesmo dizer reproduz, uma parte absolutamente central da nossa vida coletiva. E se já se costuma dizer que a economia é demasiado importante para a democracia a deixar apenas para os economistas, talvez valha a pena dizer que o mesmo talvez mais possa ser dito sobre o ensino da economia, porque ao enquadrar a forma como pensamos e atuamos sobre esta parte do real, que é a organização económica, estamos a tratar de algo que é absolutamente central para as democracias. Por exemplo, quando os meios de comunicação social nos mostram quase sempre professores de economia com as mesmas grelhas de análise da economia, com as mesmas propostas para atuar sobre a economia e ao mesmo tempo apresentam essas análises e essas propostas como neutras, o que é que isto diz a montante sobre a economia tal como ela é ensinada? A falta de pluralismo começa nos média ou prolonga-se nos média, alimentando-se mutuamente para reproduzir um sistema económico inigualitário, o sistema capitalista em que vivemos. A governação económica que nos leva de crise em crise, sem alternativa, é de geração espontânea ou alimenta-se da reprodução de formas de ver a economia e de formas de a ensinar? No fundo, a pergunta é: pode haver pluralismo das escolhas de política económica, coisa que é essencial para vivermos em democracia, se o ensino da economia assentar quase só em teorias neoclássicas e neoliberais? Hoje temos para partilhar connosco este e outros temas que a conversa permitir fluir sobre o ensino da economia, temos presencialmente a Ana Costa e o Alexandre Abreu, que já passarei a apresentar, e temos em videoconferência o Guilherme Rodrigues e o José Reis. Começo por dar uma breve apresentação sobre cada um dos convidados dos ladrões de hoje. José Reis é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, de que aliás foi diretor e presidente do Conselho Científico. É investigador do Centro de Estudos Sociais do SES em Coimbra e é também coordenador ali do Observatório sobre Crises e Alternativas. É membro da Associação Portuguesa de Economia Política, de que aliás foi diretor e co-coordenador do Programa de Doutoramento em Governação, Conhecimento e Inovação. Ana Costa é também professora no Departamento de Economia Política da Escola de Ciências Sociais e Humanas do ISCTE, na Universidade de Lisboa. É investigadora do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e Território, o Dinamia 7, de que é subdiretora, e é também membro do Observatório sobre Crises e Alternativas do SES, em Coimbra. Além disso, é co-coordenadora do doutoramento interdisciplinar em Economia Política, que junta o ISCTE, a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e o Instituto Superior de Economia e Gestão. É também presidente da Associação Portuguesa de Economia Política. O Guilherme Rodrigues formou-se na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, ou na Nova Economia, como agora se diz, quando ainda se consegue dizer o nome desta faculdade em português, e formou-se no início da década de 2010.
Trabalha atualmente como economista numa autoridade metropolitana em Inglaterra e trabalhou antes disso no think tank Center for Cities, que está focado em cidades. É também cofundador da República dos Pijamas, um Substack que nos envia regularmente uma newsletter que trata de pensar a economia e o mundo em contracorrente com o economês dominante a que os mais riscos nos habituaram, dizem eles, na apresentação da newsletter. Alexandre Abreu é professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, do ISEG, é investigador do Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento, o CESA, e coautor do blog que dá vida a este podcast, o Pedalada, e além disso trabalha sobre questões de macroeconomia, da área de estudos de desenvolvimento, de questões de industrialização, pobreza e desigualdade, etc. Podemos ver, assim, que temos aqui um conjunto de investigadores e professores com percursos que se entrecruzam, a meu ver, com muitas vantagens já há algum tempo em diversos enquadramentos institucionais, e que partilham algumas dimensões centrais dos temas que aqui nos trazem, mas com certeza que também vamos encontrar algumas abordagens diferenciadas para enriquecer o nosso debate. Eu passava já a primeira pergunta para o José Reis, que está connosco por videoconferência a partir de Coimbra, propondo-lhe que voltássemos um pouco atrás, e porque é sempre importante, quando começamos qualquer conversa, entendermos sobre os conceitos que estamos a usar. O que é esta economia como disciplina de que estamos aqui a falar? É uma ciência neutra, pura? O que é esta economia de que vamos estar hoje aqui a falar nesta conversa, José? Grande abraço para quem aqui está e para todos os que se juntem a nós. Escuso dizer que é um grande gosto de estar nesta conversa, porque todos sabem, a partir daqui o será, atendendo às muitas complicidades que temos. Vamos ao assunto, sim. A questão é essa. A primeira questão do debate sobre o ensino da economia será, portanto, entendermos sobre aquilo que queremos ensinar aos estudantes. E, portanto, como é que entendemos a realmente? Alguns entendem-na como uma disciplina supostamente baseada em cânon científico, neutro, de aplicação geral, e por isso aos estudantes não é preciso fazer mais nada do que metê-los nessa linha de montagem absolutamente pré-definida, onde se trata de lhes incutir esse cânon, de lhes incutir os aspectos fundamentais de tal disciplina. Mas, na verdade, a economia não é isso. Acho eu, ou acha, embora de forma muito variada, certamente, quem tira todas as consequências do facto da economia ser uma disciplina das ciências sociais. Portanto, a economia não é a disciplina que estuda os mercados, não é apenas a disciplina que estuda a utilização eficiente de recursos sujeitos à escassez, não é uma disciplina da maximização da utilidade individual, deve ser uma disciplina que trata de uma realidade substantiva. E para meu uso, eu gosto de pensar, ou sobretudo gosto de organizar a minha cabeça, pressupondo que a economia é a disciplina que estuda a vida material das sociedades, ou a vida material em sociedades. E se nós considerarmos que essa vida material, enfim, a realidade nos seus diferentes aspectos é por natureza interdisciplinar, isto que antecede as próprias disciplinas, embora as disciplinas queiram ser disso uma representação. Se pensarmos que a economia é isto que acabei de sugerir, que é uma sugestão,
minimamente entendível por todos. Então, evidentemente, a forma que temos que usar para ensinar a economia é outra. E é outra que não a dominante. É com certeza institucional, atende ao coletivo, entende à sociedade, atende ao tempo e ao espaço. E, portanto, há de atender também a um conjunto de instrumentos, isso é discutível, mas primeiro há essa realidade substantiva. Se não for exagero, talvez seja, não sei se vou arrepender daqui a um bocadinho de dar este exemplo, mas lembro-me muitas vezes, e que é verdade, que quando entrei na Faculdade de Economia em Coimbra, há 50 anos, 51 quase, na verdade, colocou-se uma questão muito, muito simples, muito ingênua, devo dizer, que era como é que eu respondo a alguém da minha aldeia que não tem cultura universitária se me perguntar o que é que tu estás a estudar, o que é que tu foste estudar. Se eu disser o que é economia, provavelmente isso não ajuda, mas aquelas pessoas sabem o que é a medicina, ou o que são as leis, sabem o que é estudar para ser médico, engenheiro ou advogado. E a forma que eu encontrei, para ser inteiramente honesto, não sei se alguma vez a usei, mas a fórmula que eu encontrei era tentar explicar às pessoas que eu estava a estudar aquilo que nos permite compreender como é que nos organizamos. Eu agora, num excesso, provavelmente, não ia usar nessa suposta conversa, como é que nos organizamos para criar bem-estar, isto é, para satisfazer necessidades, para realizar a nossa condição de pessoas que trabalham. Portanto, eu acho que é esta disciplina, é este entendimento da disciplina, por um lado, como algo, permitam-me aqui usar assim este chavão, como algo que trata a realidade substantiva. Foi o primeiro tema, recordam-se, do primeiro encontro anual de economia política, da Associação Portuguesa de Economia Política, de algo que trata a realidade substantiva, portanto, e por isso é algo que não pode ser confinada às outras visões da disciplina, que evidentemente são dominantes. E aqui temos já uma boa base, ou temos uma base que de alguma forma nos leva a discutir a conflitualidade que é própria das ciências sociais e que nos leva a reclamar o pluralismo, de alguma maneira, é também outro dos motes que nós precisamos de ter em cima da mesa quando discutimos a economia. Não sei se isto basta, Sandra, para um primeiro... Basta certamente para eu passar já aqui, não a bola, mas a roda da bicicleta à Ana, a quem eu perguntava justamente isto, porque o José estava a dizer que este entendimento não é o entendimento dominante. Então, qual é o entendimento dominante e com que problemas é que se defronta quem tem um entendimento semelhante ao que o José nos colocou aqui e que penso que não será muito diferente daquilo que tu própria também tens. Sim, claro. Sim, de facto, o José referia isso. Este não será o entendimento dominante entre economistas que se consideram mais convencionais, não é? Poderíamos nós dizer, ou mais daquilo que será a linha dominante da própria economia. E isto logo em si é um pouco problemático, não é? Porque nos leva a questionar, bem, se estamos a falar de uma linha dominante, então há outras visões que serão então dominadas, e como é que se estabelece esta relação na disciplina, não só enquanto disciplina científica, mas também no ensino, na forma como é ensinada, na forma como chega aos estudantes. E a visão que se tornou dominante é uma visão formalista, fundamentalmente, não é? Portanto, é uma visão que está sobredeterminada pelo método, e o que é considerado como um método legítimo na economia é um método, essencialmente um método quantitativo, portanto há uma dominação de métodos quantitativos, mais do que isso há uma dominação de determinadas análises, fundamentalmente que provêm
da econometria, e há esta ideia de que a economia se reduz, no fundo, a pressupostos muito gerais, muito abstratos sobre a racionalidade dos agentes. Os agentes são racionais. Eu estou, claro, a dizer isto de forma um pouco caricatura, dando aqui um pouco uma caricatura da situação, porque obviamente que os economistas que se consideram dessa linha dominante vão dizer que não é bem assim, não é? Há trabalhos que têm dito, ok, os agentes são racionais, mas não são completamente racionais, mas mesmo assim este paradigma da racionalidade é muito visível. Em que sentido esta racionalidade? No sentido de estar na posse de todos os dados ou de só ter critérios de racionalidade no seu comportamento e escolhas? Em que sentido? Um pouco ambos, não é? Portanto, esta ideia é racionalidade no sentido em que o agente económico dispõe. E logo aqui o agente económico, não estamos a falar de pessoas, não, o agente económico dispõe de um conjunto de recursos cognitivos, computacionais, de informação para tomar as suas decisões, não é? E aí pode haver algumas variantes mais recentes que vêm dizer, bem, podemos flexibilizar a teoria e dizer que não é bem assim, não é? Que o agente pode ser limitadamente racional, não completamente racional, mas mesmo assim esta visão está presente, mas também esta racionalidade é também uma racionalidade instrumental, não é? Portanto, é uma racionalidade em que os agentes não se questionam. Por exemplo, há pouco eu estava a ouvir, ouvindo o José fez aqui um conjunto de notas muito interessantes e falou aqui de um conjunto de palavras e de conceitos que dariam muito espaço para discussão, não é? Quando associou a economia à realidade substantiva, às necessidades, ao bem-estar. Portanto, nós quando fazemos isso estamos a discutir os fins, os valores, para onde é que queremos ir enquanto sociedade, enquanto coletivo, não é? E essa discussão é uma discussão que está ausente dentro desta visão mais convencional, não é? Portanto, é uma visão que toma isso como algo externo, isso não se discute, não é? E, portanto, o que os economistas fazem é de maximizar os recursos, não é? Para atingir objetivos que são considerados como um dado e, portanto, não se discute, não é? Portanto, esta é aquilo que se toma como a visão convencional da economia. E, portanto, esta visão, como é muito sobrecarregada por um formalismo matemático, por uma sofisticação matemática muito grande, também, obrigatoriamente, tem que deixar de fora muita coisa. Não é? Quando eu estou a dizer muita coisa, é mesmo elementos que são fundamentais para nós percebermos a nossa vida coletiva, não é? Por exemplo, o papel das organizações coletivas, aquilo que move as pessoas quando entram para as organizações coletivas, não é? Por exemplo, não é? Isso serão alguns dos aspectos que ficam de fora. Pronto. Ou quando entram geralmente, eu diria, um pouco amassados, não é? Porque amassados porque têm que entrar dentro daquela arquitetura muito estreita, portanto, daquele espartilho, não é? Muito definido. Muito apertado, não é? Exatamente. Eu apetecia-me agora perguntar ao Guilherme se a tua experiência quando decidiste estudar economia, porque a Ana está-nos aqui a colocar a questão de que quando se pensa a economia como uma forma de organizar a vida material e também de, com isso, a partir daí conseguir resolver coletivamente os problemas que coletivamente se colocam às sociedades, eu imagino que muitas vezes é isso que leva um estudante a uma faculdade de economia. Mas se pensarmos que depois a economia dominante tem as limitações do que deixa de fora, que a Ana acaba de referir, então, se calhar, o que é que encontramos depois quando se chega a uma faculdade de economia? É um grande digladiar entre estas várias concepções teóricas que, por muito que aprofundem intelectualmente e cientificamente os assuntos, depois têm sempre como resultado aquilo que é a economia dominante, ou não é bem assim? Olá a todos, obrigado pelo convite. De facto, eu entrei no curso de Economia e antes estudei no secundário Economia também. Tinha um grande interesse em disciplinas como a matemática, mas também a História e a Geografia. E quando cheguei à faculdade, a primeira coisa que me surpreendeu bastante foi a falta de um componente histórico
e político na disciplina. Ou seja, é um pouco aquela definição que já falou aqui um pouco da maximização dos recursos, muito matematizado, é quase a ciência do funcionamento dos mercados, em que esses componentes históricos e políticos, em que nos dão a capacidade de entender o poder entre agentes económicos, são completamente despidos, ou seja, nós falamos da oferta e da procura, quer seja do mercado de trabalho, do mercado de laranja, do mercado de automóveis, como tudo a mesma coisa, sem ser dito explicitamente, parece que tem tudo o mesmo poder e a mesma influência. Depois o mercado, que é muito desenvolvido nessas questões matemáticas, nos exercícios, é dito, não é dito diretamente, mas é dado a entender que é um sinónimo ao sistema económico todo. E a maximização do mercado é, acima de tudo, o objetivo do economista, entendê-la. Há questões em que o mercado pode não resultar por imperfeições, mas questões do objetivo prévio, o que é que nós queremos para a sociedade, é essencialmente despido e visto que é uma questão para a política ou para outras áreas que vai ser discutida a priori ou a posteriori fora daquela disciplina. E isso cria um reforço muito grande, pelo menos no meu caso, e em várias pessoas com que eu falei, entre as expectativas e a realidade depois da disciplina. Muito obrigada, Guilherme. Alexandre, não sei se concordas com esta ideia de que, até porque são de faculdades diferentes e tudo, não é? Mas se concordas com esta ideia de que quando chega a uma universidade é um pouco com este formato de ensino de economia que o estudante se depara e quais são um pouco os desajustes que não só professores como estudantes referem que seria preciso, num certo sentido, corrigir, acertar. O que é que te parece? Concordas com esta perspectiva? Sim, também quero começar por saudar todos os meus companheiros e companheiras de painel e dizer que, efetivamente, é verdade, mas é um bocadinho... Há mais dimensões do que isso, não é? O ensino da economia, em particular as licenciaturas em economia, tem uma série de componentes, das quais a teoria económica propriamente dita é apenas uma parte. Essa parte é, efetivamente, dominada pelo paradigma dominante, neoclássico e variações do paradigma neoclássico, embora às vezes com algumas subtilezas e algumas cedências. Por exemplo, historicamente, a macroeconomia tem sido um espaço em que tem sido possível preservar uma influência relativamente grande, sobretudo ao nível do primeiro ciclo, de uma certa versão do keynesianismo, que pode ser considerada também uma versão de economia mainstream, mas que não é estritamente neoclássica. Não é? No fundo, o keynesianismo da síntese neoclássica, não temos aqui tempo para estar a aprofundar muito o que isso é, mas que não é estritamente neoclássica, stricto sensu. A nível depois, mais de pós-graduação, mestrado e doutoramento, aí sim existe uma afirmação mais veemente daquilo que são as abordagens dominantes da economia, mas ao nível da licenciatura, ao mesmo tempo que temos isto, temos todo um outro conjunto de coisas que é também importante discutir, nomeadamente um peso muito grande da formação matemática, que também é tomada de forma relativamente acrítica e pouco discutida, mas que, a meu ver, não faz muito sentido, nem sequer nos seus próprios termos, porque nem sequer é muito necessária para a própria formalização matemática que depois vai ser feita mesmo dentro do paradigma. De alguma maneira é um bocado como uma espécie de uma prova de barreiras que se tem de passar para testar uma capacidade de esforço e intelectual, mas que não tem propriamente uma finalidade muito evidente. Há muitas cadeiras que são do plano da gestão. Por exemplo, na minha própria faculdade, no ISEG, o primeiro ano é inteiramente comum, é a licenciatura de Economia e a licenciatura em Gestão. Inteiramente comum. O primeiro ano é completamente partilhado, as aulas são comuns, portanto não há nenhuma diferença. O que implica que os estudantes de licenciatura têm, desde logo ali, uma exposição bastante grande a conteúdos de gestão e vice-versa, não é? Isto também pode ser visto ao contrário, claro, com aspectos mais positivos ou mais negativos, mas sobretudo o que me parece estranho relativamente a isto, e eu queria acabar de dizer isto só para depois pegar numa ou duas pistas que outras pessoas já aqui disseram, que eu queria ainda só pegar muito ao de leve, ou muito rapidamente. Mas parece-me que a ideia de que na formação necessária,
nós estamos a falar no plano das optativas, estamos a falar do tronco central da formação do economista. Devem constar várias cadeiras de gestão, parece-me bastante sem sentido, não é? Sobretudo se nós pensarmos na economia fundamentalmente como uma ciência social. Claro que pode haver a ideia de que, tendo em conta a quantidade de gente que entra nas licenciaturas de economia e que nem todos poderão trabalhar como economistas, muitos irão acabar por trabalhar em empresas, então de alguma forma impõe-se benevolamente essa decisão ditatorial, benévola, de dar desde logo algumas competências que presumivelmente vão ser necessárias mais à frente. Mas parece-me que isso não faz sentido e ao mesmo tempo acaba por trazer também desde logo, ou seja, não é apenas inocente, não é? Traz também um viés em termos de uma determinada perspectiva alinhada com aquilo que é uma visão empresarial e uma visão de legitimação de uma determinada visão do mundo, em termos ideológicos, valorativos, etc., que acaba por perpassar quando se tem também esta formação em gestão. Sobretudo choca-me, não tenho propriamente uma aversão de princípio, uma rejeição total da gestão. Pronto. Não me interessa particularmente, mas não tenho uma rejeição total. Sobretudo acho que pode ter o seu lugar como conjunto de cadeiras optativas, mas o que me parece menos aceitável é que muitas licenciaturas em Economia não tenham cadeiras, por exemplo, de História do Pensamento Económico e tenham várias cadeiras de Contabilidade Financeira, Introdução à Gestão e outras do género. Essa alteração é muito recente ou foi sempre... Há quanto tempo é que isso é assim? Que em maior ou menor grau também poderão aqui ajudar relativamente às outras escolas, mas penso que é uma coisa que não tem poucos anos, tem muitos, é isso? Será? Tem uma história, eu diria que tem mesmo uma história. Eu acho que há aqui um conjunto de elementos que se foram construindo ao longo do tempo e, portanto, com forças diferentes. Por exemplo, esta predominância ou esta tendência de predominância que o Alexandre fala e que se tem vindo a tornar e que é muito notória e ainda é mais notória agora com o encurtamento, desde Bolonha, com o encurtamento das licenciaturas, é uma tendência que começou antes disso, não é? Porque é uma tendência que em licenciaturas que eram de 5 anos e de 4 anos, essa pressão já se sentia um pouco, embora não fosse ainda muito evidente. Eu recordo quando eu fiz Economia também no ISEG no início dos anos 90, e isso já se sentia um pouco, numa escola muito diferente do que é o ISEG atualmente, obviamente. E a questão era responder ao mercado de trabalho. Era necessário responder ao mercado de trabalho. Explicitamente. Exatamente. Portanto, e os estudantes vão essencialmente, ou querem essencialmente, ou existe esta ideia de que é isso que os estudantes querem, exercer funções empresariais, e, portanto, era preciso responder a essas necessidades. Eu acho que depois a isto, o que acontece é que depois a isto se junta outra pressão que vem com Bolonha, não é? E vem com o encurtamento das licenciaturas, e, portanto, a própria questão do mercado de trabalho iria perder peso, não é? Porque os estudantes, existe uma maior tendência as pessoas prolongarem as suas formações e as suas formações irem para além da licenciatura, mas ganha ainda relevância e torna-se mais notória. Porquê? Porque quando há o encurtamento das licenciaturas é preciso perceber o que é que fica e o que é que fica e o que é que se preserva e o que é deitado fora, não é? E o que é pena, e acho que isso é um pouco a experiência de vários cursos de economia, olhando para várias universidades em Portugal, eu diria que quase de uma forma esmagadora, não é? Persiste, não é? Assim, uma ou outra disciplina em algum destes cursos, é esta ideia de que as ciências sociais, ou seja, que tinham espaço, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a história económica e social, não é? São parentes pobres, não são necessárias, não é? Não é isso que faz um economista, portanto é isso que sai e o resto ganha muito mais relevo ainda, se torna mais notório. Agora, a esse respeito, deixa-me só acrescentar... No fundo é quase como se não fosse uma ciência social. Sim, é isso? Sim. Certo. O que eu queria acrescentar, porque acho que é útil para se entender, penso eu, é uma imagem que para mim sempre foi útil, para perceber o que é a economia dominante e o seu percurso histórico, relativamente às suas origens enquanto economia política, nos tempos originais com Adam Smith, Ricardo, Marx, etc., é uma história primeiro de um estreitamento, um estreitamento desde os primórdios da economia política que fundamentalmente tinha um caráter intrinsecamente interdisciplinar, embora nem sequer se pensasse assim, era naturalmente interdisciplinar ou pluridisciplinar, e passa por um estreitamento que culmina com a afirmação da Revolução Marginalista e a hegemonia da economia neoclássica,
E depois desse estreitamento há de novo um alargamento, que é uma tentativa de aplicação desta visão estreita, com métodos matemáticos, com uma determinada ontologia, com uma determinada epistemologia, uma tentativa de aplicação desses métodos e dessa visão do mundo ao conjunto dos fenómenos sociais, que é algo que é muitas vezes designado como o imperialismo económico, não é? Economics imperialism, ou seja, é quando de repente esta economia que havia deixado de procurar tratar o conjunto da sociedade na sua complexidade histórica e política e se havia concentrado fundamentalmente no estudo e na explicação e na teorização formalizada e formalista em torno das interações mercantis, de súbito percebe que tem a capacidade de reclamar para si a capacidade de explicar todo um conjunto de outras interações não mercantis, ocupando o espaço anteriormente ocupado pela sociologia e por todo um outro conjunto de abordagens, e passamos a ter teorias económicas do casamento, do altruísmo, da política, de tudo mais. Não é? Isso é um fenómeno que temos assistido nas últimas décadas também. Então, neste momento, já nem sequer é possível dizer que a economia é, em termos estreitos, a ciência dos mercados. É mais a ciência que procura aplicar ao conjunto da sociedade uma determinada visão que tem na sua base uma ontologia tipicamente associada aos mercados, mas que não é necessariamente aplicada aos mercados. Não é? Tem uma determinada ontologia individualista, uma determinada metodologia, uma determinada visão do mundo e dos indivíduos e da forma como eles se comportam e como interagem para constituir o mundo. José Reis, esta forma quase que desta trajetória que o Alexandre agora descreveu, feita primeiro de um afunilamento e depois de um extravasar quase imperialista, como ele referia, terá sido também ajudada pelo processo de Bolonha ou podia ter sido feito de outra forma, apesar das transformações feitas nessa altura, como disse a Ana, permitiram que algumas disciplinas que eu estou a imaginar que possam ser, além da história de pensamento económico e de algumas interdisciplinaridades de que o Alexandre também falou, mas que não sei o que é que fizeram, por exemplo, as disciplinas de economia portuguesa, enfim, gostava de saber se isto estará relacionado com esse momento da alteração do ensino superior, ou até se terá alguma coisa a ver com as próprias condições materiais de produção de ciência que foram alteradas pelo regime jurídico das instituições do ensino superior, o RGES. Bem, bom, alguma coisa a ver tem. Isso parece a mim indiscutível. Tem, pelo menos no tempo, estas coisas aceleraram-se de forma muito recente e aceleraram-se muito e, portanto, tem alguma coisa a ver com tudo. Eu devo dizer, correndo o risco, talvez, de exprimir uma opinião que possa suscitar algumas divergências, até porque a minha opinião tem um defeito à partida, revelo já, que é, de certa forma, assumir que, enfim, a tecnologia é aqui, a tecnologia de Bolonha é relativamente neutra, e isso nunca é um bom pressuposto, portanto estou já a argumentar contra mim próprio, mas enfim, tenho sempre um pouco a ideia que Bolonha não é a principal culpada. Isto é, nós podíamos ter um curso, ou melhor, 2 ciclos de estudo, o primeiro e o segundo, no sentido que aqui defendemos, apesar do enquadramento em Bolonha que temos desde então. Admito que isto era possível e, portanto, admito que a culpa não é inteiramente de Bolonha, dito de outra maneira, com Bolonha podíamos ter uma boa solução, boas formas de ensino da economia. Mas sei que é um bocadinho arriscado dizer isto, contudo eu penso mesmo assim. Porquê? Porque eu acho que dentro daquele recipiente, digamos assim, cabem várias formas de assumir a economia. Agora, a verdade é que por razões muito óbvias, o encurtamento das licenciaturas, a grande vontade, digamos assim, de ocupar o território dentro da licenciatura e depois de fazer depender os mestrados disso, a verdade é que as coisas foram, de facto,
foram de facto muito contemporâneas, e isso tem que ser assumido, não pode ser dito simplesmente que não, como eu não quero dizer que não. Porque, como o Alexandre mostrou, este estreitamento é um estreitamento, em primeiro lugar, que ocorre dentro da economia e ocorre da forma que ele explicou. Quem nos dera a nós que tivéssemos entrado para estudar economia, entrando pela porta da filosofia, como noutros séculos, isso aconteceu. Mas, na verdade, não foi assim. O estreitamento deu-se dessa maneira e foi realmente contemporâneo de muitas outras coisas. Quero ir até, em concreto, à questão muito prosaica da economia e da gestão. Enfim, há umas décadas atrás, quando eu comecei a estudar economia, a economia continha dentro de si aproximações à questão da empresa, à questão de determinados instrumentos, incluindo a contabilidade, que em si mesmo podem ser instrumentos aceitáveis e são formas de alguma maneira, aumentar a cultura económica, se essa for a base de partida. E, portanto, isto tinha alguma proximidade, mas uma proximidade distante, uma proximidade de duas formações que se chamavam pelo respectivo nome. Aquilo que aconteceu nos últimos anos, eu sou de uma faculdade onde, na verdade, se terá feito agora, começou este ano letivo, o máximo estreitamento e se deu, digamos assim, uma profunda fusão, digamos assim, ou até uma diluição, talvez o termo mais certo, da economia da gestão, sendo certo que eu me recordo, vindo aqui há 10 ou 15 anos, na minha própria faculdade, porventura contra os meus colegas economistas, ou alguns deles, eu defender que a gestão tinha capacidade de apreensão e de discussão de coisas substantivas, volto a usar o termo, na sociedade que a economia tinha perdido. E porque a gestão, como sabem, em muitas áreas de formação, é algo que atende a questões relativamente complexas. Eu agora não estou a falar da gestão no estrito sentido empresarial ou dos instrumentos empresariais. E eu tinha colegas com quem, na minha faculdade, dialogava em termos muito mais ricos, sendo eles da gestão, porque compreendiam, deixe-me dizer isto assim de forma muito rápida, compreendiam muito a conflitualidade das racionalidades, os valores éticos e morais presentes em algumas formas da organização, discutiam as culturas e discutiam, digamos assim, e já nem vou dizer, porque isso aí é do campo dos economistas, aqueles que entendem a empresa como instituição, não é? E esse é um ponto muito importante, mas a verdade é que tudo isto se perdeu. E hoje há uma aceleração enorme para esta diluição, de tal forma que eu receio que a formação dos economistas nas tais outras disciplinas que ajudam a alargar o campo da economia e onde podia haver uma boa convivência com a gestão, isso perdeu-se. E depois tem uma saída, por um lado, também muito complicado, que é entender, eu segui este ano, fui tutor, este ano eu acabei a minha carreira, que acabou esta noite, a minha carreira formal, entenda-se, não como professor, mas como tutor. Tutor de quê? De um grupo de estudantes que iam realizar um trabalho para uma coisa chamada projeto integrador. Pus de lado todas as minhas objeções à alteração do currículo de economia de gestão na minha faculdade, cumpri o meu dever e fui tutor desses estudantes. E, portanto, estive ali a ser parte de uma convicção que, na verdade, leva a isto. Os estudantes aprendem aqui um conjunto de técnicas, ficam, sobretudo, habilitados em matérias que são realmente das técnicas, são da gestão, e depois, no fim, abre-se aqui uma janela para que, de forma integrada, nesse aquele chavão, porque é um chavão, na verdade, se dê a integração dos conhecimentos, e a isso chamar projetos integradores. E, portanto, eu tive perante mim estudantes que tinham, na verdade, uma distância muito grande
relativamente ao conhecimento da economia, uma distância muito grande relativamente ao conhecimento das economias, isto é, das sociedades e das suas formas de organização material, porque estavam, de facto, demasiado colonizados, é esse o termo, em questões de gestão e em questões de instrumentos quantitativos e matemáticos. E fez aquele exercício, obviamente impossível, muito gratificante para mim, devo dizer, na relação com os estudantes. Os estudantes são sempre a melhor parte desta conversa. Não desta conversa sobre a economia, porque, na verdade, eu sou dos que pressupõem que os estudantes atuais são, na sua curiosidade, na sua cultura geral, muito melhores do que nós fomos, enquanto geração, seja qual for o nós. E, portanto, eu tenho uma grande confiança nesses estudantes, mas eles são pessoas que estão sujeitas muito a a um conjunto de culturas, de restrições, que os leva para um lado e, portanto, fica-lhes apenas a curiosidade. Isto é, não tiveram tempo de ouvir aulas, não tiveram tempo de ouvir professores com capacidade expositiva em aulas expositivas, e por isso sobra-lhes a curiosidade. E a curiosidade é algo que é bom alimentar durante 3 ou 4 meses à volta de um tema, mas que obviamente não fica resolvido assim. E, portanto, para fechar o ponto do lado, para fechar esta intervenção fazendo o círculo, sim, há um estreitamento que é da economia e que foi muito forte dentro da própria economia, e há um acelerar muito forte que tem a ver com essa diluição da gestão e que é muito recente. E, claro, as circunstâncias institucionais das universidades, quer Bolonha, quer, como a Sandra sugeriu, as próprias lógicas, vou dizer isto até em termos mais amplos do próprio regime jurídico, as questões da competitividade universitária. Porque é isso, quer dizer, eu sou de uma universidade, de uma faculdade, que vai ter os seus cursos, como outras têm, e vai fazer isto por imitação, cursos de primeiro ciclo e de segundo, acreditados por uma instituição privada, à qual a faculdade pagou. Não se discutem aqui, nesse tipo de conversas, questões de conflitualidade ética vária, e à qual se submeteu pagando para que recebam uma acreditação. É verdade, isso é o resultado de coisas que são institucionais das instituições, mas que são também muito o resultado, afinal, da sociedade em que estamos. Obrigada, José. Eu não resisto a sublinhar aqui 2 ideias que acho que podia ser interessante depois pegarmos, porque o José falou de dimensões que têm a ver com abordagens pedagógicas e didáticas que eu acho que também são importantes na economia, na forma de trabalhar, nas formas de avaliação, e falou também da interação entre as questões regulatórias e de acreditação dos cursos, não é? E como isto se associa às próprias condições de financiamento e até existenciais, não é? As questões, as formas de os cursos poderem existir. E acho que se puderem e tiverem vontade de desenvolver algum destes tópicos, acho que podia ser interessante. Deixo-vos a pensar nisso ao passar a palavra aqui, interpelando o Guilherme, porque acho que há aqui talvez de abrir agora um pouco de espaço num leque mais amplo que inclui estes elementos que vos sugeri que pegássemos também nele, mas que extravasa, que é um pouco pensarmos que alternativas dentro e fora das universidades, sublinho dentro também, não é? Mas dentro e fora das universidades pode existir a um ensino da economia e propunha que abríssemos aqui um espaço para que pudessem falar das vossas experiências, daquilo que nas vossas experiências vocês possam considerar que são já formas
práticas de fazer uma outra forma de economia. Guilherme, que ideias poderias ter a este nível, nomeadamente tendo em conta também projetos que tens, como este da República dos Pijamas, mas outras ideias que pudessem ser juntas aqui à mesa para começarmos a dedicar algum espaço também ao pensar alternativas, senão é tudo muito deprimente. Claro. Eu vou começar pelo dentro e pelo fora, e depois no final, se conseguir, vou tentar tocar nos pontos que o Alexandre e o José falaram de estrutural e pelo qual eu acho que o fora é tão importante, porque eu acho que há quase um curto-circuito no dentro, apesar de eu ser bastante otimista e achar que há muitas coisas que está para fazer dentro. Então, a questão é a seguinte: os conceitos e desenvolver criticamente as ideias, eu acho que há espaço. E eu tive experiências na minha universidade que me deram isso. Por exemplo, em macroeconomia, tive mais que um professor que nos primeiros 30 minutos da aula levava o jornal, o Financial Times, traduzia a capa, fazia um resumo da situação da atualidade e depois abria perguntas ao debate. E que era muito estimulante, independentemente do ensino depois do modelo, se é neoclássico ou não neoclássico, as pessoas sentiam que havia uma ligação com a realidade, sentiam-se atualizadas, era didático, estimulava o pensamento crítico e também abria esta possibilidade que era o professor dava-se ao luxo de abdicar de 30 minutos de uma aula de 90, um terço, e cumprir os programas como todos os outros. Ou seja, eu acho que há espaço. Do ponto de vista dos conceitos mais teóricos, como a oferta, a procura, eu acho que dá para desenvolver o pensamento crítico sobre o poder dos agentes económicos, como a empresa e um trabalhador podem ter poderes diferentes ou têm poderes diferentes, falar de alguns papers que mostrem realidades, que analisaram casos que são contra-intuitivas à cultura dominante da economia. Eu, por exemplo, fiz intercâmbio na Universidade de Estocolmo. Eu lembro, por exemplo, a disciplina de economia laboral fazia muito isso. Fazia a teoria e depois analisava estudos de casos de políticas públicas, que às vezes se confirmavam e às vezes eram contraditórios. E mostra que a realidade é mais complexa do que os modelos tentam fazer. Depois, eu acho que o fórum é muito importante por vários motivos. O José Rei falou da curiosidade dos alunos, e eu acho que não há nada pior que alunos desiludidos. Entram na faculdade, vêem uma divergência gigante e abandonam a economia totalmente. Fazem as suas vidas, têm outros interesses e tudo mais. Então eu acho que o fora tem um componente de alimentar os alunos, enquanto eles estão na faculdade e quando saem da faculdade, mas também pessoas interessadas em autodidatas, porque eu não acho que não há nada mais estimulante do que ter autodidatas a discutir os mesmos termos ou termos muito semelhantes com pessoas com formação académica. Ou seja, que foram criados conteúdos de forma estruturada em que a pessoa se pode informar. Eu sou relativamente otimista que eu acho que existe muita coisa já feita. Conteúdos online, vídeos, mini-cursos, livros. Acho que há muito um trabalho de curadoria que nós não fazemos, ou já fizemos no passado e deixámos de fazer, eu não sei, e que tem muito potencial. Eu contra mim falo, como falaram, eu confundei uma newsletter e acho que há muito este vício de tentar começar as coisas de origem e fazer original e não tentar ter sinergias e tudo mais. Eu estava a ver as notas de coisas que eu estudei e vi como autodidata. Por exemplo, há um documentário muito interessante, não é um documentário, é uma aula do Ricardo Paes Mamed sobre, chamado Mão Invisível, a emergência do neoliberalismo em Portugal. Está online, está disponível, mas eu acho que nós não usamos isso como um conteúdo estruturado em algo maior, estruturado com, por exemplo, o livro de João Rodrigues, o Não é Liberalismo, não, o slogan, e acho que há coisas muito bem feitas e interessantes no estrangeiro que nós podemos tentar focar e aprender. Eu acho que há um grande trabalho de curadoria, como eu já disse. E porque eu acho que o fórum é muito importante porque eu acho que as faculdades respondem de facto a estruturas e mercados. Ou seja, Bolonha eu acho que podia ter sido outra forma,
mas nós vivemos na realidade em que as propinas do mestrado não são limitadas em preço e as de licenciatura são. Eu acho que isto cria uma lógica em que nós vamos gradualmente criar a licenciatura como trailer para uma coisa maior que é o filme, que é o mestrado, porque há ali uma forma de tirar uma mais-valia. Depois o Alexandre falou do excesso de monetização, até mais do que é necessário. Eu acho que isto liga muito bem com o responder ao mercado de trabalho, porque eu fazia testes iguais aos testes que eu depois fiz em entrevistas de emprego. Sempre a faculdade, ela responde ao mercado a tentar ranquear os alunos. Agora nós temos nos Jogos Olímpicos, é muito parecido, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tudo é ao mercado e os primeiros vão receber entrevistas para uma consultora de topo, depois os outros para outra, para uma de segundo nível, etc, etc. E eu acho que é esta dupla dinâmica do mercado, ou seja, as universidades a fazer dinheiro diretamente nos mestrados e elas a responderem às necessidades do mercado da pior maneira possível, que é não focar-se na aprendizagem, mas em ranquear os alunos. E, por exemplo, os rankings internacionais do Financial Times, que se fala todos os anos, dos mestrados, a newsletter, a Fatura Exposta, que é escrita pelo Diogo Martins, fez um texto sobre isso em que fala dos critérios, e os critérios não têm sobre publicação académica, sobre conteúdos, é sobre quanto é que se vai ganhar mais depois do mestrado, qual é a empregabilidade e questões dessas de mercado. E se nós estamos a ter universidades que legitimamente respondem a estas questões, porque jogam no mercado global do ensino, acabamos a ter até essas lógicas, e por isso é que é tão importante trabalhar de fora. De facto, obrigada Guilherme, de facto as universidades também foram um pouco empurradas para essas situações por uma condição de subfinanciamento crónico, não é? Que se arrasta há imenso tempo e que faz com que seja difícil também não ter em conta sempre esta necessidade de encontrar formas de financiar os cursos com graus que são pagos cada vez mais caros, não é? A partir da licenciatura, como o Guilherme dizia, porque antes, apesar de tudo, tem havido algum controle nos aumentos dos preços praticados. Mas é apenas uma questão de mercado? É porque eu também colocava a seguinte questão. O Guilherme falava da desilusão dos alunos com a diferença em relação aos cursos que encontram. Mas outras desilusões, como o acerto da teoria económica em relação à explicação das crises e das suas consequências, isto também não tem consequências de mercado, num certo sentido? Eu estava a ouvir o Guilherme e de facto este fora é muita coisa, não é? Portanto, o fora, por um lado, a pressão da resposta àquilo que supostamente as universidades consideram que é o mercado de trabalho, porque também aqui pode haver algum fosso entre aquilo que as universidades consideram que o mercado de trabalho quer e aquilo que de facto depois é a realidade do mercado de trabalho, não é? Não são duas entidades completamente ajustáveis, não é? Mas o fora é muito é complexo, não é? E eu tive a oportunidade de experimentar isso enquanto docente, quando foi a crise de 2008, o abalo relativamente àquilo que se sentiu a ensinar economia e aquilo que os alunos, os estudantes vinham para as aulas tentar perceber como é que isto aconteceu, como é que se explica isto, não é? O que é que a teoria económica tem a dizer sobre isto, foi muito forte mesmo, não é? E portanto eu acho que nós estamos também neste processo, não é? Ou seja, porque não foi só a crise de 2008, foi a crise de 2008 e tem sido uma sucessão de crises. Há também um contexto de uma enorme incerteza, de problemas crescentes do ponto de vista que tem a ver com questões de desigualdades, com as questões ambientais, e portanto isto traz também não só para a economia enquanto ciência, mas também para o domínio do ensino, daquilo que os alunos querem saber, uma ansiedade crescente e uma necessidade de ouvir respostas e de ter alternativas, não é? Portanto, parece-me que
isto é fundamental e por isso eu diria... Foi assim que surgiram também a Associação de Economia Política ou o doutoramento interdisciplinar de Economia Política para tentar dar resposta um pouco a essa procura também, de algo diferente por parte dos estudantes também? Também, e não apenas isso. Portanto, eu acho que há na academia em Portugal académicos, investigadores de origens diferentes, porque a Associação Portuguesa de Economia Política, em particular, tem esse aspecto interessante, não é apenas uma associação de economistas, não é? Portanto, é uma associação muito pluridisciplinar, mas há este entendimento de que em torno daquilo que são assuntos de economia e que interessam a economistas, pessoas também que vêm da gestão, da antropologia, da geografia, portanto a necessidade de haver aqui um trabalho conjunto e de cruzar perspectivas e portanto também surge desse movimento. E o doutoramento em Economia Política, o mestrado em Economia Política procuram também responder a isso em parte, mas não só o doutoramento em Economia Política, há outros doutoramentos na academia em Portugal, estudos de desenvolvimento, de governação, que têm essas preocupações, mas este é um movimento global, não é? Portanto, surgiram movimentos em vários países, suscitados pelos estudantes, nesta necessidade de obter respostas, não é? E de procurar perceber como é que a economia, a ciência económica, tal como aquilo que eles aprendiam nas aulas, e que afinal se os agentes são racionais e os mercados são eficientes, então como é que estamos a par de uma crise com estas dimensões, não é? Portanto, isto é a primeira interrogação que se coloca, obviamente, não é? E agora também colocam-se outros problemas. Os agentes são racionais e têm taxas de desconto relativamente àquilo como compara o momento presente e o futuro, como é que então há problemas ambientais, não é? Como é que então estamos a deixar um futuro comprometido para outras gerações, não é? Como é que isso se opera se estamos a falar de agentes com estas características? E, portanto, eu acho que há, de facto, essa pressão. E eu há pouco estava a querer referir que, tal como quando nós discutimos a democracia e os desafios da democracia, não é? Eu parece-me que é importante reinventar e trazer o político, não é? E, portanto, não cair num processo de desilusão face àquilo que é o político, também relativamente à economia e o papel que a economia, que a ciência económica pode ter também nas respostas para criar sociedades mais inclusivas e com menos desigualdades e mais democratas, é, de facto, o não criar uma situação de desilusão nos estudantes, não é? E, em geral, que se considera que não há alternativas, que não há outras, que não há outros projetos, outras respostas que se possam construir com algumas das ferramentas e dos conhecimentos também da economia. Agora, às vezes, o problema aqui é como é que isto se localiza face à economia. O que é isto, não é? Porque isso é que eu acho que é difícil. Portanto, quando nós estamos a falar de economia... Exato, é dentro ou é fora? Ou é... Como é que se faz o dentro e fora? Como é que se articula isto, não é? Por exemplo, quando nós falamos de economia política, onde é que ela está, exatamente, não é? Porque podemos, relativamente à economia política, também ter diferentes visões, não é? Quando estamos a falar de projetos de economia social e de solidariedade, de desenvolvimento, de estudos de desenvolvimento, onde é que isto se coloca exatamente relativamente à economia? Porque também não se coloca necessariamente naquilo que é aquela visão estreita da economia. Portanto, procura recuperar aquilo que seria esta trajetória da economia e que podemos ir buscar, se calhar, aos clássicos enquanto ciência social e, por um lado, trazer aquilo que é a relação com outras disciplinas do social, não é? E eu diria que há aqui alguns aspectos que me parecem mesmo importantes, estruturantes, porque corremos o risco de estarmos aqui a falar de esferas e de níveis muito diferentes, não é? Ou seja, falarmos da disciplina, da ciência, daquilo que é a dinâmica do ensino, daquilo que são as condições institucionais, não é? E, portanto, estamos aqui a falar de níveis muito diferentes. E tudo o que são experiências interessantes e alternativas e propostas e até pedagógicas, não é? Como há pouco o Guilherme referia, e que se poderiam trazer mais e serem mais mobilizadas. Eu penso
penso que, no entanto, isso é verdade, mas simultaneamente é preciso haver aqui alguma cozedura, não é? Para que a coisa não fique assim um pouco baralhada, não é? E essa cozedura que me parece fundamental para dar estrutura também quando estamos a falar, nomeadamente quando temos esta preocupação pedagógica, estamos a falar em particular do primeiro ciclo, das licenciaturas, não é? Há aqui dimensões que me parecem fundamentais. Por um lado é a questão da história, o trazer a história é a história das ideias e a história económica, a história social, a dimensão da história é fundamental ser recuperada, a dimensão da política e a dimensão daquilo que é o conflito e a relação de poder entre os agentes. Porque, na verdade, a economia mais convencional arrisca-se a ter toda uma arquitetura em torno da ideia do que é o mercado e a eficiência dos mercados e a maximização, mas depois sabe muito pouco acerca do que são os mercados concretos e reais. Não é? Porque percebe muito pouco acerca do papel do Estado na formação dos próprios mercados, por exemplo, e do político e da relação assimétrica entre agentes, não é? Portanto, se percebe muito pouco acerca disto, também se sabe dizer muito pouco acerca daquilo que são o funcionamento dos mercados em concreto, não é? É muito interessante, eu ainda me lembro nos anos 90 não ter uma ideia tão clara como eu acho que hoje é possível ter de como os Estados participam no neoliberalismo, os Estados participam na criação dos mercados privados e que na altura era muito visto como uma oposição simples entre público e privado, não compreendendo tão bem como acho que hoje é possível compreender o papel dos Estados. Alexandre, colocava-te esta questão, pegando na parte final do que a Ana dizia, quando se tenta cozer, que achei muito engraçada a expressão que a Ana usou, quando se tenta cozer tudo isto, se calhar estamos a falar de alternativas que pudessem passar por considerar a dimensão de tempo, que é a dimensão histórica, a dimensão de espaço, que é a dimensão das diferentes geografias e de como o mundo se organiza de forma diferente, e da dimensão de poder, que é tal relações entre conflitos. As alternativas que vês como interessantes para tentar algo de diferente passam também por cozer estas diferentes dimensões? Sim. Com certeza, possivelmente teremos visões diferentes relativamente a isto, mas acho que, pelo menos todos que aqui estamos, com certeza concordamos que um aspecto essencial de quaisquer alternativas ou quaisquer caminhos no sentido de melhorar o estado das coisas tem que passar pelo pluralismo. E o pluralismo é simultaneamente um pluralismo de perspectivas teóricas dentro de cada disciplina, e neste caso dentro daquilo que é a história do pensamento económico, e é também um pluralismo do ponto de vista disciplinar, portanto é um pluralismo mais amplo de abertura face a outras disciplinas. E aí podemos realmente ter diferentes perspectivas, não é? No limite até, filosoficamente, rejeitar até a legitimidade fundadora desta divisão disciplinar. Não é? Há muitos autores que têm falado sobre isso, por exemplo, Immanuel Wallerstein localiza como uma criação histórica contingente do século XVIII, a divisão das ciências sociais, a divisão do trabalho entre a economia que trata das interações mercantis, a sociologia que trata das interações não mercantis, a antropologia que olha para as sociedades não ocidentais e por aí fora. Não é? E a história que tem um olhar ideográfico, portanto, de documentação do caso particular e não de formulação de generalizações. Portanto, há trajetórias particulares que levaram a esta divisão disciplinar que, de alguma forma, são artificiais, quer dizer, são seguramente artificiais, são construídos, claro, não é? Mas isso não os torna menos poderosos, isso é verdade para qualquer coisa na sociedade, não é por ser uma construção social que não se impõe e que não é poderosa. Estas são construções sociais, impõem-se, são poderosas, mas a partir do momento em que nós consideramos que, efetivamente, tudo o que seja um caminho para esbater estes muros entre disciplinas e dentro de cada disciplina para permitir o confronto crítico entre as diferentes perspectivas teóricas, que isto vai enriquecer a capacidade de análise e a capacidade crítica de todos nós que praticamos esta disciplina ou que a utilizamos para pensar o mundo no dia-a-dia ou dos estudantes que se estão a formar, com certeza isso será importante para fazer esse caminho. E não por acaso é muito isso que os estudantes reclamam, e aqui realmente faço a ponto com o que disse há bocado o José e disse a Ana. Por um lado, que os estudantes muitas vezes são o melhor de toda esta história, têm estado quase sempre na vanguarda dos movimentos que reclamam
mudanças, e em particular mudanças, como também a Ana já aqui sugeriu, no sentido de uma muito maior ancoragem à realidade, não é? Capacidade explicativa. Realmente os estudantes, isso tem, embora boa parte destes movimentos, em particular os que surgiram em França no final do século passado, no final dos anos 90, antecedam algumas destas dimensões de crise que a Ana já aqui referiu. Essas 3 dimensões, pelo menos essas 3, haverá mais, mas essas 3 são muito claras, não é? A questão da instabilidade financeira e das crises, a questão das alterações climáticas e da crise ambiental e a questão da explosão das desigualdades. Todas elas, de uma forma ou outra, estão também ligadas à crise deste momento histórico particular e desta fase particular do capitalismo, não é uma coincidência, mas é particularmente frustrante e intrigante para os estudantes que a disciplina que estão a estudar, sendo uma ciência social, tenha pouco ou nada a dizer sobre estas 3 preocupações fundamentais. E então isso vai ampliar muito estas reivindicações de muitos coletivos de estudantes em França, no Reino Unido, Rethinking Economics, Reteaching Economics por parte dos professores, depois mais globalmente aquilo que surgiu em França como o Post-Autistic Economics Movement, uma designação um bocadinho infeliz, depois tornou-se Real World Economics. Teve depois avatares um pouco por todo o lado, nos Estados Unidos, até aqui em Portugal já tivemos alguns coletivos de estudantes, o coletivo de economia plural, de economia sem muros, etc. Muitas vezes os estudantes estão realmente na vanguarda e tipicamente o que eles pedem é maior ligação à realidade, portanto um abandono dos excessos formalistas e, por outro lado, maior pluralismo das abordagens teóricas, das perspectivas teóricas e pluralismo também em termos da abertura a um diálogo disciplinar, interdisciplinar com outras disciplinas e outras tradições de pensamento. É muito interessante que sejam estas as dimensões que os estudantes acabam por defender, porque elas quase que parecem responder ao que seria algum senso comum não contaminado pelo neoliberalismo do que seria a função da economia, não é? De tal forma é um senso comum. Digo eu que não sou economista. De tal forma é um senso comum que há aquela história muito conhecida da Rainha de Inglaterra quando visitou a London School of Economics em 2008 e virou-se para todos os professores todos que lá estavam e perguntou-me, mas porquê que ninguém viu, why didn't anyone see this coming? Porquê que ninguém viu a crise a chegar? E ficaram todos ali um bocado atrapalhados, depois prepararam um grande documento de resposta e tal, mas de alguma forma fazendo um certo reconhecimento de que a forma como a disciplina tinha vindo a evoluir, de alguma forma deixou-os cegos face à possibilidade de um desenvolvimento deste tipo. Não é? Portanto, eles fizeram até um certo meia-culpa, mas é interessante que tenha sido a Rainha de Inglaterra, também, com as suas peculiaridades. Quem também ficou associado a esta chamada de atenção para esta falha fundamental da ciência económica. E quase que o mesmo podia ser dito sobre as respostas que foram dadas à crise, não é? Que houve muitos alertas para os resultados negativos para a economia também, não apenas para a sociedade, se é que podemos distinguir, e também não parece, corrijam-me se eu estou enganada, mas não parece haver uma espécie de reflexão por parte desta economia dominante sobre, digamos, as receitas que utilizou para responder à crise e que muitos economistas, nos quais vocês e outros se incluem, e acho que o Ladrões de Bicicletas deu aí um contributo absolutamente fundamental, que foram sempre chamando a atenção para quais iam ser as consequências, e nos média nós não só continuamos a ver essa mesma análise da crise, como nenhuma crítica das receitas que foram aplicadas. Ou estou enganada? Não, isto foi feito nas universidades. Essa é uma questão... Tem muitas camadas, não é? Tem muitas camadas, há respostas no centro e respostas na periferia. Há aspectos em que as respostas adotadas se afastaram um pouco daquilo que a ortodoxia mais dura até defenderia, sendo que ao mesmo tempo não deixaram de ser respostas profundamente assentes no sistema financeiro e conduziram a disparar das desigualdades. Portanto, haveria aqui muito a dizer. É verdade o que diz, mas há algumas estás nuances. a pensar nas respostas de política, propriamente respostas de política, nomeadamente orçamental e monetária, não é? Sim. Pronto, sim. Quer dizer, claro. Acho que seria todo um outro programa, provavelmente. Isso era todo um outro programa. Mas de qualquer forma também é interessante, e há pouco o Guilherme falava daquele vídeo, documentário A Mão Invisível, não é? Que na verdade foi produzido no âmbito de um projeto de investigação
que foi coordenado pelo SES de Coimbra, pelo Vítor Neves, em que o José Reis também participou, eu também tive o prazer de participar, e nesse projeto de investigação nós fizemos um trabalho de comparação, um trabalho com alguma minúcia, poderia ter sido melhorado, aprofundado, logicamente, é sempre possível fazer melhor, mas um trabalho de comparação, não ao nível da licenciatura, mas ao nível dos mestrados e dos doutoramentos, daquilo que se ensinava naquilo que os economistas designam pelo core. Portanto, e o core é a micro e a macroeconometria, não é? Pronto. E até que ponto é que percebemos como é que, se era possível perceber a crise tinha ou não trazido, embora esse não fosse a nossa análise, era uma análise muito mais descritiva, mas dava para procurarmos perceber até que ponto é que a crise tinha trazido alterações ou não na forma como as disciplinas, por exemplo, de macroeconomia se tinham adaptado. Não é? A forma como eram lecionadas, bibliografias. Exatamente. Eu recordo-me que na altura nós entrevistámos vários coordenadores de programas de mestrado e doutoramento e era interessante porque a resposta que apareceu várias vezes da parte dos nossos colegas era que essencialmente os temas da crise eram suscitados não por aquilo que era a formação pensada no quadro desses cursos, mas pelos próprios estudantes. Eram os estudantes que, ao nível, por exemplo, das suas teses, mestrado ou doutoramento, queriam estudar exatamente temas que se relacionavam muito mais com estes problemas, não é? Portanto, isso era trazido por essa via. E, portanto, o que nós notámos fundamentalmente, isto para não querer dar sempre, estar a dar visões muito generalistas, sem olhar também para aquilo que são as subtilezas, na disciplina de macroeconomia, por vezes o que aparecia era uma tendência para trazer um pouco da realidade e, por exemplo, focar algumas crises financeiras, trazer um pouco esse elemento de discussão para dentro da macro. Mas claro que isto são sempre adaptações muito marginais, não é? E, portanto, isto pode-nos sempre levar a questionar, que eu acho que também provavelmente é um pouco essa a discussão que agora estava aqui a fazer. Por um lado, não só aquilo que o Alexandre referiu do ponto de vista das respostas de política, isso levar-nos a uma outra sessão de discussão, mas também levar-nos a questionar a própria forma do ensino da economia, não é? Portanto, se estamos aqui numa situação em que se percebe que há tensão, que há respostas que não estão a ser dadas, então isto não deve abalar mais os alicerces daquilo que se chama a fileira de economia, não é? E eu acho que não estou a ser injusta se disser que não abalou. Pronto, e portanto eu diria que as propostas são propostas que nascem ao lado, não é? Eu acho que foi isso, o Bolonha também possibilitou isso, na verdade, ou seja, o encurtamento das licenciaturas levou a um enorme crescimento dos mestrados, não é? E no campo dos mestrados têm surgido propostas e projetos diversos, muito mais temáticos, menos disciplinar, e, portanto, com uma maior diversidade e capacidade de acomodar e de trazer isso, não é? Mas naquilo que é o ensino basilar da economia, aos vários níveis, e que se chama a fileira, licenciatura de Economia, mestrado de Economia, doutoramento de Economia, não abalou profundamente, de facto. José Reis, de facto, não abalou e aquilo que podia ser um momento privilegiado de reflexão, porque também podia, às vezes abala e reconfirma-se aquilo que se pensava antes, não é? Mas o que estamos aqui a ver é que não chegou sequer ao momento de abalar, nem num sentido A, nem para chegar a um sentido B. As universidades passaram mais ou menos por cima deste momento que podia ser propício a pensar-se a si própria de uma forma com algum distanciamento e com alguma crítica? Pois, não sei, provavelmente sim, talvez seja essa a conclusão mais segura, não é? Mas eu também compartilho um pouco aquilo que já aqui foi dito, de que nós, enfim, dentro da universidade, temos sempre, enfim, a possibilidade
acomodar, há várias camadas, não é? Há vários campos. Aliás, é algo que, se calhar, também retiramos quando analisamos, é um debate interessante, a questão de saber como é que as ideias económicas se formam e se difundem, e de alguma maneira, mesmo aí, com outro aspecto mais largo, a boa gestão é porque há sempre realmente vários campos, há mais uma ecologia do que uma simples relação centro-periferia de criação e de difusão. E, portanto, nas universidades, nós que trabalhamos na universidade temos sempre uma relação difícil, não é? Porque, por um lado, estimamos a universidade, é o meu caso, por outro lado, queremos sempre ter, porque sabemos que há boas razões para isso, uma posição crítica sobre a própria universidade. Eu, nos meus momentos mais irritados, tento a dizer que, de facto, a universidade é um grande mecanismo de reprodução, não só de mediocridades, como de ideias feitas, mas logo acrescento que também é, no entanto, o campo institucional mais generoso e mais rico para a gente trabalhar. E por isso, mas indo muito diretamente à questão da Sandra, indo de novo, isto perdeu-se a oportunidade, aproximou-se. Talvez a minha convicção é a seguinte, convicção provisória. Nós, por um lado, é verdade, aprofundou-se o que era dominante. O que era dominante está agora mais estreito e mais arraigado, mas ao mesmo tempo ganhou-se espaço também para aquilo que, para simplificar, é, digamos, alternativo, mais complexo, mais sofisticado. E, portanto, há aqui uma convivência em que uns ganham e outros perdem. Isso eu não quero ser, digamos, ingênuo, mas provavelmente o campo foi este. Quer dizer, o que era mais mainstream, passo o termo que eu não uso muito, mas compreendo bem, tornou-se mais ainda, e o espaço exigido, seja pelo que for, para se ter outros campos. Por isso é que temos o Departamento de Economia Política, por isso é que temos uma Associação Portuguesa de Economia Política, para falar só de Portugal, e podíamos levar isso para uma esfera internacional ainda mais ampla e, portanto, necessariamente mais rica. Claro, às vezes a agenda com que trabalhamos é ela também bastante simples, e ser simples não é mau, não sei se não é simplista. Por isso, deixa-me aqui, há pouco falava-se, eu partilho isso, a malta, os estudantes, exige mais realidade, exige mais pluralismo. Mas isto está bem, e é verdade, isto é positivo. A realidade e pluralismo em si mesmo também é algo assim muito fácil de definir. Eu não queria ficar aqui neste debate com o papel do tipo que conta umas histórias assim um bocado, se calhar até anacrónicas já, mas não resisto à tentação. Eu gosto de histórias. E vou dizer o seguinte, porque há pouco também foram aqui falados outros aspectos, falou-se do tempo e do espaço, falou-se do poder. A pequena história, talvez anacrónica, seguramente anacrónica, que vos vou contar, é esta. Eu participei em várias discussões de reestruturação de currículos de economia, de planos de estudo de economia. Mas, evidentemente, que aquela mais estimulante em que eu participei foi quando era estudante do primeiro ano, e aconteceram dois episódios muito difíceis de imaginar. Eu sei que vão acreditar no que vos vou contar. Um dia, era eu estudante do primeiro ano de economia, passo a saber como consegui encontrar o telefone do João Martins Pereira. E telefonei-lhe e disse, olha, eu sou estudante do primeiro ano de uma faculdade aqui em Coimbra, e nós queremos, aquilo eu quase que se calhar estava a dizer, a arrogância era desmedida naquele tempo, eu quero que venha aqui para professor de economia. Ele disse, não, isso não é nada dado comigo. Não, eu quero ir falar consigo a Lisboa. Fui falar com ele a Lisboa e fui convidá-lo, imagina, estudante do primeiro ano de economia, para vir para aqui dar aulas. Ele, infelizmente, não aceitou o convite. Mas qual era a nossa questão? Qual era a nossa questão? E deixa-me pôr isto por favor. A nossa questão é que nós tínhamos uma noção. Enfim, no meu caso, era um estudante que tinha lido o Pensar Portugal Hoje, que tinha lido, acabado de sair há poucos meses, praticamente dias, o Indústria e Ideologia Cotidiano, e, portanto, fui dizer,
já não me recordo o que é que lhe disse, mas de certeza que lhe foi dizer alguma coisa do género: olha, nós queremos perceber como é que se dá esta relação, vamos supor que eu disse assim, entre a economia que ensinam e poder das sociedades. Esta conflitualidade que nós sabemos que não começa nos mercados, não acaba nos mercados e que faz introduzir aquilo. Estou aqui agora a defender o jovem rapaz daquele tempo. Não era uma questão de pluralismo, não era uma questão de pluralismo de meio de realidade. Era uma questão de, como alguém dizia, de discutir os termos do exercício do poder e da formação através do poder das coisas. Segundo a história anacrónica, mal o Francisco Pereira saiu do governo, nós fizemos ouvir a Coimbra conversar connosco no plano de estudos em economia. E assim foi. O momento mais alto dessa história foi quando levámos a almoçar à baixa e o homem, muito conhecido da época, por ter tomado posse como ministro, não de gravata, mas de camisola bem alta, entrou numa tasca de baixa perante a surpresa geral para almoçar com um grupo de estudantes. Mas o que é que nós discutimos com o Francisco Pereira? Bom, provavelmente vamos aqui aceitar a hipótese que era boa do Alexandre há bocado. Vamos cá ver até onde é que o keynesianismo pode ser o nosso instrumento se nos querem ensinar instrumentos de economia. E, portanto, em suma, eu creio, regresso à realidade atual, eu creio que, por um lado, nós temos hoje uma consciência muito forte destas questões que há pouco estavam a ser anunciadas. Claro, as formas de saída de crise foram as que foram, tiveram as limitações e os debates que tiveram, mas teve, por exemplo, não estou aqui a fazer nenhum elogio, teve, por exemplo, alguém que, em dada altura, veio mostrar aí, perante o espanto e o reconhecimento geral, que o problema da crise era um problema de índole monetária, era um problema de poder financeiro e, portanto, acreditem no que eu digo, nós vamos resolver isto disso trago, não é? Ou seja, ele veio, em boa verdade, falar de coisas totalmente distintas daquelas que estavam na formulação inicial do diagnóstico da crise. Portanto, em suma, regressados às universidades, eu creio que nós temos uma situação que não é a mais rica, sem dúvida, mas onde os elementos de riqueza da universidade, do debate, de aprofundamento das perspectivas críticas, da interdisciplinaridade, talvez tenham afastado um bocadinho a cotovelada, eu sei, mas tenham alargado um bocadinho o espaço que têm para isso. Claro, depois ficam no seu canto, porque, entretanto, a credenciação do curso que realmente importa face de outras lógicas. Mas talvez não sei se é pluralismo, se é coexistência, mas a coexistência entre uma posição dominante cada vez mais dominante e uma outra crítica que está segura de si e que tem os seus fundamentos bem estabelecidos, esta coexistência provavelmente existe. Como é que isto se vai resolver? E termino. Vai ser, não sei, acredito contudo que se vá resolvendo através de uma capacidade, que é a boa capacidade de ação nas sociedades, daquilo que antigamente, hoje ainda, nós chamamos de universidades e que provavelmente no futuro vamos chamar outra coisa. Vamos chamar outra coisa porque a resolução desta tensão a favor, enfim, do lado complexo das ideias, da história, da geografia, para com isso pensarmos em economia, provavelmente vai também, otimisticamente, quero acreditá-lo, como digo, enfim, por convicção, mas também um pouco pela forma como vamos olhando para a realidade e para o que se passa ao nosso lado, quando falamos com os estudantes, quando vemos as dinâmicas institucionais. Vamos acreditar que há aqui uma dose de otimismo para isso e depois, se calhar, criaremos outra coisa qualquer, que já nós chamamos universidades, mas lhe daremos um nome mais lisonjeiro do que aquele que hoje significa o termo universidade.
Obrigada, José. Eu quase que não resisto à tentação de fechar com esta nota otimista, mas ainda assim, como nos estamos a aproximar de facto do fecho, eu gostava de perguntar a todos vós se há algum aspecto a que queiram reagir, alguma coisa que queiram acrescentar, porque ainda o podemos fazer. Estes assuntos são tão amplos que pode ter ficado de fora das propostas que acabaram por surgir aqui, dos aspectos que abordámos, aspectos que vos pareçam importantes e que não queiram deixar de incluir, e, portanto, fazia a cada um a pergunta de se queriam, antes de fechar, reagir a algo ou acrescentar alguma coisa. Começava, se calhar, pelo Guilherme. Guilherme, apetece-te juntar alguma coisa antes de fecharmos? Sim, queria só acrescentar uma coisa e reforçar outra. Muito bem. Sobre o que falta no ensino, falou-se da história do poder entre agentes. Eu, claro que a minha experiência é limitada ao que eu falei com os meus amigos conhecidos e ao que eu estudei, mas eu acho que há uma falta muito grande de falar da estrutura produtiva dos países. O que é que eles fazem hoje, o que é que eles fizeram historicamente, o que é que eles exportam, o que é que eles não exportam. E acho que depois há uma certa surpresa, por exemplo, o conflito, a guerra da Rússia com a Ucrânia, mesmo com sanções, a Rússia até se aguentar relativamente bem, porque eu acho que há este entendimento que ter turismo e produzir petróleo e microchips são coisas de facto diferentes e chegar a elas leva a intervenções diferentes. É preciso outras coisas. E eu queria só reforçar outra vez o que eu disse em relação ao que correr fora da pista, vamos dizer assim. Que é, eu acho que há muita coisa boa, os ladrões de bicicletas são uma referência nisso, no conteúdo que fazem, nas discussões que participam, o Le Monde Diplomatique também, outros. Acho que nós temos que pensar se estamos a maximizar já o que fazemos de forma estruturada, porque o ensino de economia é temporário e nós sabemos que a maioria das pessoas não vai ter uma profissão de economista, nem que seja pela questão de não há um mercado para o número de pessoas que entra. Mesmo que elas tenham esse interesse. Por isso eu acho que temos que ter uma discussão realística, pragmática, de entender se estamos a fazer o máximo com o que já produzimos. Era só isso. Obrigada, Guilherme. Pergunto aqui à Ana ou ao Alexandre se querem acrescentar alguma coisa ou reagir a algo. Quem quer começar? Então eu acrescentaria um ponto que me parece importante, porque reabre novamente uma discussão que tivemos logo no início sobre o excessivo formalismo e sofisticação dos métodos, não é? Matematização da economia, que para notar o seguinte, porque isto depois, por vezes, também existe uma certa interpretação mais simplista, como se, ou seja, há aqueles que defendem as matemáticas, os outros que estão contra, não é? Não é disso propriamente que se trata. O que me parece que é importante é haver um esforço de incorporação de um pensamento mais crítico sobre aquilo que é os limites dos próprios métodos que usamos. E isso eu acho que é válido para a economia como para qualquer ciência. Se estejamos a falar de métodos quantitativos, estejamos a falar de métodos qualitativos. Portanto, esse exercício reflexivo, sistemático, de crítica, face àquilo que estamos a fazer, aquilo que os métodos que estamos a usar têm capacidade para dizer e afirmar e quais são as suas fragilidades, é fundamental. Pronto, isso parece-me que é uma questão aqui muito importante. A outra questão sobre este tom mais final de otimismo ou não e onde é que estamos e para onde é que queremos ir, eu diria que é necessário aqui, e é assim que eu vejo, ou assim que eu me posiciono, é claro que isto também tem um pouco da própria trajetória pessoal, é preciso jogar em duas frentes, não é? Isto sem querer parecer aqui demasiado bélica. Mas é preciso continuar a trabalhar e no sentido de construir alternativas que me parecem que têm arquiteturas diversas, não é? Portanto, na ponte com colegas de outras
áreas das ciências sociais e mesmo fora das ciências sociais, em experiências que se possam fazer em colaboração, que passam com associações, com os estudantes, não é? Portanto, criar alternativas do ponto de vista daquilo que são ofertas de cursos, não é? Mas, simultaneamente, importa, e aqui eu tendo aqui, se calhar, a deixar aqui, algo que o Guilherme disse e que eu não concordo completamente, que é verdade que a economia é uma coisa passageira, e é verdade que as pessoas depois que vão fazer coisas absolutamente diferentes e não têm nada a ver. Mas o que para mim é importante naquilo que é a economia, nomeadamente a base, a licenciatura, não é? Portanto, quem não segue depois o percurso de fazer mestrado ou doutoramento em economia, é muitas vezes a economia deixar assim uma espécie de vox pop, não é? Assim, grandes chavões, não é? Que as pessoas assimilaram e depois às páginas tantas quase que não discutem e que aquilo formata um pouco a forma como olham para as coisas. Isso é que eu acho que é preocupante. E por isso, embora existam, de facto, alternativas interessantes e vários exemplos, e nós aqui apontámos para isso e conhecemos essas experiências, é preciso trazer isso para dentro do mainstream de alguma forma, ou seja, é preciso popularizar isso, é preciso continuar a exercer pressão para que as licenciaturas de economia não fiquem reduzidas àquilo que é o core, que é a micro, a macroeconometria e mais um conjunto de disciplinas de gestão e contabilidade. Pronto. Não é? Pronto. E, portanto, este exercício é um exercício simultaneamente que é difícil, que é árduo, não é? Porque exige muito das pessoas, dos atores, e simultaneamente essas pessoas estão tão bem limitadas por outras questões que têm a ver com a sua própria trajetória profissional, com as instituições onde trabalham, com os vínculos mais ou menos precários que têm, e, portanto há aqui um conjunto de fatores importantes, não é? E portanto eu diria que isso só se consegue com muito trabalho colaborativo, e isso parece muito importante. Unir esforços parece muito importante. Obrigada, Ana. Alexandre, o que te apraz acrescentar para fecharmos? Sim, eu diria, quase inevitavelmente, nós aflorámos aqui uma série de planos distintos que estão em relação entre si, e mais haveria ainda, não é? Falámos do conteúdo dos currícula de disciplinas específicas, do conteúdo dos currícula de cursos, depois há a questão do financiamento da investigação, há a questão das publicações e do acesso às publicações e da forma como as publicações são utilizadas depois nos mecanismos de acesso à carreira, de seriação e progressão na carreira. E tudo isto são mecanismos de reprodução de estruturas de poder que estruturam também aquilo que são dominações paradigmáticas dentro da própria disciplina, não é? Portanto, está em causa a reprodução do saber, mas também a reprodução das estruturas de poder que presidem uma determinada área disciplinar e científica. Isto é assim e de em todas... elites também, não? Que depois também tem associada a sua produção específica de figuras dominantes, elites e tudo mais, e depois também está associada a meios de comunicação social e depois... E produz elites políticas também, que provavelmente eu gostarias mais a pensar, e é efetivamente verdade, é verdade, é inquestionavelmente verdade. E todas estas coisas alimentam-se umas às outras e têm um impacto umas nas outras, e penso que em todas elas devemos procurar atuar em sentidos que nos pareçam progressistas, que permitam um melhor entendimento da realidade, mas também uma melhor produção da realidade, uma produção socialmente mais justa, que é, em última instância, é aquilo que é mais relevante. Mas para isso, eu, retomando a metáfora atlética do Guilherme, até em época de Jogos Olímpicos, eu acho que é importante correr por fora, sem dúvida, não é? Por fora das instituições e por fora da economia disciplinar, mas é também importante correr por dentro, porque não só porque não devemos desistir desse plano, mas também porque eu pelo menos tenho essa a minha visão, não acho que a economia e o ensino da economia sejam completamente monolíticos, também não acho que sejam completamente inexoráveis, que sejam impossível de ter mudanças. Há mudanças, algumas delas poderão ser vistas, por quem seja mais crítico, como ajustes periféricos para garantir a estabilidade do paradigma. Isto também é uma questão clássica da filosofia da história das ciências, não é? Fazer pequenos ajustamentos periféricos para garantir a estabilidade
do núcleo, certo? E há muito quem pense nas questões da economia experimental e da economia comportamental como sendo basicamente isso, mas a verdade é que acaba por ir dando algumas machadadas e erudindo um bocado alguns elementos que se calhar não são absolutamente centrais, mas alguns elementos da visão dominante, nomeadamente o modelo antropológico completamente racional, etc. Mas dito isto, mesmo ao nível do próprio ensino, e se calhar terminaria só dizendo isso, até porque é um processo em que eu próprio estou envolvido agora no ISEG, há mudanças que vai ser possível fazer e, por exemplo, nós vamos introduzir no próximo ano no ISEG, não no próximo ano letivo, mas em 2025-26, vamos introduzir o CORE, que é uma abordagem, agora não é o CORE, não é o CORE que a Ana falou há pouco, mas é o CORE The Economy, que é uma abordagem que tem vindo a ser desenvolvida a nível internacional, por um conjunto bastante diverso e plural de professores, a Wendy Carlin, o Samuel Bowles, que é da U Massachusetts Amherst, que vem numa linha de pensamento até de inspiração marxista, mas tem muito diverso e muito plural e que propuseram um conjunto de conteúdos que para o ensino elementar da micro e da macro no início das licenciaturas, precisamente procurando dar resposta a estes anseios por uma maior ligação à realidade e também um maior pluralismo disciplinar de heurísticas, de ferramentas de pensamento, etc. E a verdade é que tem sido extraordinariamente bem sucedido e tem conseguido chegar até muitas universidades que tradicionalmente eram consideradas e que se calhar a outros níveis ainda são bastiões do pensamento económico dominante, mostrando que é possível fazer mudanças. Não estou a dizer que isto, de repente, é aqui a revolução no ensino da economia, mas é possível fazer mudanças, é possível dar resposta a estes anseios e por isso devemos também, além de correr por fora, estou completamente de acordo com o Guilherme, mas também não desistir de continuar a correr por dentro. Obrigada, Alexandre. Não quero deixar de dar a mesma oportunidade ao José Reis de acrescentar alguma coisa que lhe pareça fundamental aqui ou de reagir a alguma destas questões que estivemos a ver agora. Tenho ideia do que se está aqui a dizer, o tal correr por fora ou por dentro não é mutuamente exclusivo, pelo contrário é complementar e que se calhar o que se fizer por dentro também tem efeitos fora e o que se fizer por fora também tem efeitos dentro. Será por aqui, José Reis? No atletismo, nos Jogos Olímpicos, quando alguém sai, não é, naquelas posições alinhadas para uma partida, alinhadas sobre uma linha, não é, inicial, se a corrida é de 5 mil metros ou de 10 mil metros, o que está a correr por fora inicialmente mal pode tomar a linha de dentro, não é, e correr por dentro. E por isso estamos a falar um bocadinho da dimensão da corrida e, portanto, do prazo em que nos colocamos, e sim, eu concordo com esse aspecto e claro, eu não deixo dentro do tal otimismo que não queríamos que se ocorra, tal para terminar isto bem, não é? Eu creio que esta complementaridade é importante. A questão do core, que o Alexandre agora lembrou, e eu recordo que nós, na Associação, já há bons anos, organizamos exatamente com a vinda cá de uma convidada, organizámos uma discussão sobre isto, e isso é interessante e mostra como às vezes temos que ser um pouco instrumentais, digamos assim, seja o core, que em certo sentido, de perspectiva desligada, abstrata, pode ser apenas uma determinada forma de compatibilização, em determinado momento pode ser um instrumento muito importante e eu olho para isso com muita simpatia. Procurando não terminar de forma disparatada, com franqueza, eu olho, às vezes, pode dizer, é um bocadinho excessivo, como vão ver, mas creio eu que bastava que nós tivéssemos como programa para estudar economia, para desenvolver estudos, para formar estudantes, bastava que tivéssemos como ambição estudar bem o capitalismo, as suas dimensões várias, a produtiva, a de transição de modos de produção, a de poder, a política, a institucional, para com isso termos quase o desenho de um plano de estudos ambiciosos feito. E, portanto, apesar de tudo, e termino assim,
nós temos aqui duas coisas com as quais eu concordo por inteiro. Uma necessidade de sermos de estabelecermos compromissos e jogar nos diferentes campos, tal, correr por dentro, com uma ideia que tem sempre de ser também a de não perder, afinal, não é o objetivo final, como se isso fosse uma questão linear, mas de não perder a globalidade das coisas. E a globalidade das coisas a gente representa bem, se quisermos usar uma única palavra, representa bem daquilo a que chamamos capitalismo. Porque é aí que as coisas todas estão e, portanto, se calhar tal como há 50 anos tinha essa ambição ao estudar economia, hoje, ao ter, digamos assim, um programa de investigação, um programa de estudos para mim e para os outros com quem trabalho, ou aqueles que, de alguma maneira, vou estando em contacto, eu acho que esse horizonte final do que é o capitalismo na sua complexidade basta, ou melhor, é uma boa ajuda para nós percebermos também bem o que pode ser essa ambição que é simultaneamente holista e ao mesmo tempo sobredeterminada, e eu sei bem o simbolismo e o facilitismo que é recorrer a uma expressão como esta, mas que na sua síntese talvez possamos interpretar bem cada um à sua maneira. Muito obrigada. Da minha parte, resta-me agradecer aos ladrões por terem juntado aqui nesta conversa o Alexandre Abreu, a Ana Costa, o Guilherme Rodrigues e o José Reis. Agradecer também a todos e a todas as que nos acompanharam nesta conversa, potencialmente infindável, mas que tem limites de tempo, limites também de sazonalidade. O Pedalada vai agora de férias, regressará em setembro com novos temas, como, por exemplo, o jornalismo de economia, ou jornalismo económico, há diferentes formas de o designar, ou a política orçamental. Até lá, mesmo que não corram muito por dentro ou por fora, aproveitem o verão para dar umas pedaladas.